Muito bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal, mais uma reflexão sobre a nossa vida e melhor ainda pautado com a palavra do Senhor. Então, na reflexão de ontem, nós conversamos um pouquinho, eu dividi com você um pouquinho sobre a questão do propósito nas nossas vidas. E esse vídeo, o assunto, ele é correspondente a isso, do propósito, mas tem a ver assim, ó, enquanto a gente está vivendo o propósito do Senhor. Porque, pasmem, as dúvidas vão sempre assolar a nossa mente. Eu acredito, né, que enquanto a gente estiver também vivendo dentro do propósito do Senhor, algumas vezes a gente vai se pegar nos questionamentos. A gente vai pensar, será que isso que eu estou fazendo faz sentido? Será que que tem alguma utilidade aqui com o que eu estou fazendo? E muitas vezes a gente relaciona, né, o nosso valor pautado com o que a sociedade diz que é importante. Algumas vezes o nosso trabalho, né, no Senhor, ele socialmente, ele não é tão reconhecido, digamos assim. É conversar com alguém, aconselhar alguém, ou cuidar de uma casa, você que é mulher, você que é esposa. O seu propósito no Senhor pode estar relacionado ao seu cuidado, o cuidado do seu lar, cuidar da educação dos seus filhos, cuidar da ordem ali da sua casa, da administração do seu lar. Isso também é um propósito de Deus para as nossas vidas. E quem sabe é esse o seu contexto e você pensa assim, puxa, mas até quando eu vou fazer um crediário numa loja ou vou, né, me questionam, qual é a sua profissão? É tão constrangedor eu ter que dizer que eu sou do lar, né? Muitas mulheres se pegam nesse constrangimento, digamos assim. E dentro do seu propósito, cuidando da sua casa, cuidando da educação dos seus filhos, como socialmente não é assim tão reconhecido, quem sabe você na sua mente fique questionando e pensando, poxa, será que faz sentido isso que eu tô fazendo? Será que eu não tô perdendo tempo da minha vida? Será que eu não tô deixando de me desenvolver profissionalmente? E o tempo vai passar e eu vou olhar para trás e vou dizer, puxa, perdi o tempo, o que que eu tô fazendo da minha vida? Eu acredito que esse questionamento, que essas dúvidas, elas são muito pertinentes para a gente pensar, porque eu acredito que assola, assim, a maioria das mulheres, né? A maioria das mulheres tem esses questionamentos, essas crises aí, né? Essa dúvida. E quem sabe eu estou falando para alguém que é nesse sentido aí, a questão do propósito, né? Ou quem sabe, assim, uma pessoa que cuida de uma igreja, né, ou que está trabalhando como voluntário em algum departamento, algum ministério de alguma igreja, e você pensa assim, aí você vai durante a semana já cansado, né, de repente trabalhou ali todo dia, e aí de noite vai para a atividade da igreja e pensa, poxa, será que eu estou perdendo meu tempo aqui, né, nessa função, nessa situação? Porque são situações que não são, assim, valorizadas, né? Porque não tem, são trabalhos voluntários, não tem uma remuneração, e a gente pode se pegar aí pensando que proveito tem, né? Ou até mesmo, assim, enquanto a gente está desenvolvendo, né, aquele trabalho no Senhor, que a gente não vê, assim, grandes resultados, porque nós, seres humanos, a gente acaba relacionando o nosso valor muito com o que a sociedade diz, né? A questão do status e a questão da remuneração, a questão monetária. Então, quando a gente está fazendo algo que a gente sabe é relevante, é importante, mas não é assim tão reconhecido socialmente, ou não é remunerado, ou, né? A gente se questiona, é normal, porque é o nosso parâmetro muitas vezes, é o que a sociedade diz que é assim, proveitoso, que vale a pena a gente gastar os nossos dias.
E é dentro disso que eu quero, assim, conversar um pouquinho contigo, dividir um pouquinho a minha reflexão, dentro da palavra do Senhor, uma parte, assim, que fala tudo, dá toda a resposta para essa situação que a gente colocou aqui, alguns exemplos. Aqui são alguns exemplos, né, de pessoas que estão aí já dentro do propósito de Deus nas suas vidas, mas que por vezes não veem assim grandes resultados e que se pegam questionando, pensando: será? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu não entendi errado o recado? Será que eu não vacilei e eu tô perdendo tempo da minha vida que não volta mais, né? A gente sabe que o que não volta mais é o tempo. E quando a gente é mais jovem, a gente tem todo o tempo para se aperfeiçoar profissionalmente, energia também. Mas depois de uma certa idade, o nosso foco vai mudando e a gente já não tem tanta energia para talvez se reinventar profissionalmente, e a gente se pega aí nesses questionamentos e é super compreensível que a gente pense dessa forma, porque como eu disse, o nosso parâmetro muitas vezes é o que a sociedade diz que é importante, que tem status, que paga bem, enfim. Mas nós, como pessoas que servimos ao Senhor, né, que amamos ao Senhor, Deus muitas vezes vai gerando dentro de nós situações e propósitos na nossa vida, como por exemplo, vamos colocar aqui exemplos. Eu sempre gosto de colocar coisas muito práticas para a gente pensar no nosso dia a dia. Digamos que você foi chamado pelo Senhor aí para visitar os hospitais, né? Ou visitar presídios. Isso é um trabalho muito importante, alcançar essas pessoas, né? Você vai de vez em quando lá, talvez, né? De tempo em tempo, você vai lá fazer aquele trabalho. E enquanto você está fazendo aquele trabalho, que é um trabalho talvez voluntário, que é um trabalho que não tem grandes reconhecimentos, você se sente animado de estar indo, né? Mas por vezes você pode se pegar pensando: poxa, mas será que faz sentido eu estar fazendo isso aqui? Quem sabe você não vê aparentemente tantos resultados, né? Quem sabe você esperava ali que enquanto você estivesse visitando hospitais, você ia orar por cura e as pessoas iam ser curadas, iam se arrepender, ou enquanto você estivesse visitando presídios, as pessoas iam ter um grande ali mover do Senhor, que as pessoas iam cair em pranto, em arrependimento, né, de joelho e se arrependendo. Quem sabe na sua ideia, na sua mente, você imaginou esse cenário, porque nós somos um pouquinho românticos, né? Quando a gente pensa algumas coisas. Não sei se você se identifica, mas eu, quando penso alguns movimentos do Senhor, às vezes eu penso assim: eu acho que vai acontecer de tal forma, e penso naquela maneira mirabolante ali, né, super romântica, digamos assim, né? E a gente acaba se iludindo muitas vezes, porque o mover do Senhor, ele é sobrenatural, mas ele é suave muitas vezes. Ele é interno, muito mais interno do que externo, né? Uma obra que Cristo faz no nosso interior. Então, muitas vezes esse mover, essa grande revolução, né, digamos assim, a gente não vai ver de forma assim aparente na vida das pessoas, enquanto a gente estiver fazendo aquele trabalho, como o exemplo que eu coloquei, né? Mas vai estar havendo ali um movimento, uma transformação, né? Não aparente, mas algo muito interno ali entre a pessoa e o Senhor. A gente vai estar tendo resultados daquele trabalho, mas não talvez da forma que a gente imaginava. E isso, quando a gente não vê as coisas, parece acontecendo, a gente se pega nesses questionamentos, né? Porque sabe, você é uma mulher que tá ali na família, como eu coloquei também antes o exemplo, você vê assim a rotina do dia a dia, aquela luta, né? Ensinando os filhos a ter a disciplina. Fulaninho, faz o teu tema, escova os teus dentes, toma o teu banho, isso, aquilo, né? E a gente, na rotina do dia a dia, a gente fica aí naquela luta constante para as coisas
irem se aprumando e a gente acha que o nosso trabalho está sendo em vão, que não está tendo resultado, né? A gente não consegue olhar de forma geral, né, o todo, muitas vezes, e a gente se pega aí nessas dúvidas. Ou quem sabe você é um homem, né, que tá ali na batalha, procurando proporcionar para sua família conforto, e também você dentro dessa rotina, você se pega analisando os desafios, né? Ah, eu não consegui comprar tal coisa que eu queria para minha esposa ou para o meu filho, e aí se frustra, né? Fica achando que o seu esforço está sendo em vão, que você não está produzindo o quanto você gostaria, e aí acaba, né, se diminuindo, ficando melancólico, triste, né, e se rebaixando. E como é importante a gente cuidar da mente da gente, né? Porque esse estado emocional que muitas vezes a gente pode se encontrar aí no meio do caminho, enquanto estamos vivendo esse processo, estamos vivendo a vida, né? E dentro do propósito do Senhor, isso pode ir nos desanimando, né? E a gente se enganando, achando, né, que tá tudo sendo desperdiçado, que tá sendo em vão, que não tá tendo proveito nenhum aí pro que a gente tá fazendo. E olha só que incrível que a palavra do Senhor nos diz, que a gente sempre precisa trazer à memória isso, né? Trazer na nossa mente, modificando os nossos pensamentos, como a palavra do Senhor diz, a gente precisa sempre estar renovando a nossa mente. A gente precisa estar retirando essas mentiras que muitas vezes a gente vai colocando como verdade e se voltando para o que a Bíblia diz, né? Porque a palavra do Senhor diz para nós. E olha só que interessante que eu estava meditando, eu achei importante compartilhar, gravar esse vídeo aqui, que está tão relacionado com o vídeo de ontem, mas nada se perde, né? E aqui a gente colocou nesse vídeo, né, vários exemplos de coisas assim do dia a dia da nossa vida, né? Vários exemplos aí, homens, né, que estão trabalhando, mulheres que estão trabalhando também, ou que estão se dedicando para a sua família, ou pessoas que estão servindo na igreja. Então, a gente pode aplicar essa palavra de muitas formas. Na verdade, todo o seu contexto de vida, a gente pode aplicar essa palavra aqui que a gente vai ler. Está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 58, diz assim, ó, eu vou ligar a luz aqui. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha que palavra poderosa, né? Porque me chamou a atenção essa instrução inicial que fala, olha, mantenham-se firmes e que nada os abale. Então, como é importante realmente a gente ter essa postura na vida firme, né? Eu tava pensando assim, como muitas vezes a gente é movido pelas nossas emoções, né? E como eu disse, né, sentimentos, e aí já vai invadindo a nossa mente, vai distorcendo a realidade, e aí a gente acaba se desanimando, achando que o que a gente está fazendo não tem importância. E eu até anotei algo aqui que eu estava refletindo, o quanto o nosso trabalho, enfim, né? E aqui eu não digo só trabalho remunerado, trabalho formal, mas o quanto que a gente faz está relacionado ao nosso valor. Por isso que isso é uma coisa que nos abala tanto, né? E essa palavra, ela fala assim, ó, de forma muito resumida, né? De forma muito pontual, ela fala tudo o que a gente precisa. Mantenham-se firmes e que nada os abale, ó. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, ó, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, tudo que a gente faz dedicado ao Senhor, se você está cuidando da sua família, né? Entregou a sua família ao Senhor,
consagrou ao Senhor a sua casa, a sua vida, tudo que você faz, que as suas mãos fazem, né? Não é em vão. Então a gente tem que procurar não se abalar e se manter firme, pensando que no Senhor, tudo que a gente fizer, o nosso trabalho não é em vão. A gente tem que fechar os olhos para o que a gente acredita que é valorizado, né? Que é socialmente valorizado, é status ou é. Não, é o trabalho, o nosso trabalho das nossas mãos, seja ele remunerado ou não, seja ele reconhecido pela sociedade ou não, aquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer e que a gente consagrou ao Senhor, né, como uma oferta agradável ao Senhor, aquele trabalho das nossas mãos, a gente tem que ter a convicção que esse trabalho não é em vão, né? Por mais que os nossos olhos não vejam no natural as coisas acontecendo, mas a gente tem que caminhar em fé, que nada nos abale, mantendo-nos, né, firmes, e que nada nos abale, constantes, sempre pensando, sempre vigiando a nossa mente, as nossas emoções e tendo essa convicção aí, né? Então, achei legal dividir essa palavra com você. Quem sabe, se você está passando por alguns questionamentos na sua vida, né? Pensando, será que tá valendo a pena aqui? Poxa, essa empresa aqui que eu abri, eu senti do Senhor abrir essa empresa, esse negócio, mas eu não tô vendo frutos. Se mantenha constante na palavra que o Senhor deu para você, né? Porque às vezes a gente não vê de pronto as coisas acontecerem, os frutos, mas a gente tem que se manter firme, como fala a palavra, não nos abalarmos, né? Confiar que no Senhor o nosso trabalho não vai ser em vão. Sempre buscando, né, como eu falei no vídeo de ontem, que o principal é a nossa intimidade com o Senhor, para a gente entender qual é a vontade dele, qual é o trabalho que ele tem para nós. Aqui, quando eu falo trabalho, vamos pensar de uma forma mais abrangente. Todos nós precisamos sobreviver nessa vida, né? Precisamos de dinheiro, mas quem sabe se aplica essa palavra no seu trabalho na igreja, né? Seu trabalho não vai ser em vão. Se é isso que Deus colocou no seu coração, mesmo que só tá você animado, talvez, né? Com alguma situação, com algo aí que Deus está movimentando na sua vida, mas continue firme, continue perseverante, mantenha-se firme e que nada os abale, pois no Senhor o seu trabalho não vai ser vão. Abraço e até o próximo vídeo.